Bom dia, família. Eu me chamo Nelson. Eu sou um discípulo de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando, entre outras áreas, com a dependência química das drogas. Eu estou limpo das drogas há 7 dias, 2 meses e 30 anos, graças a Deus. Teve uma irmã ali atrás que falou assim: meu Deus, o pastor ficou maluco, trouxe um cara que usou drogas há 7 dias atrás. Eu não luto só com essa área da dependência química, eu luto com outras áreas. Eu luto, por exemplo, com desejo de pegar aquilo que não é meu, de roubar as coisas dos outros. Eu luto com a pornografia, com a dependência de amor e sexo. Eu luto com a ira. Eu me reconheço uma pessoa impulsiva, irada, que do nada é capaz de sair batendo a porta. Eu tenho lutado com outras áreas. Por exemplo, essa loucura da procrastinação. Alguém já ouviu o tamanho desse palavrão? Que deixa as coisas sempre para depois, e para depois. E quando chega na hora, deixa para depois. Se identifica comigo, gente? Tenho lutado também com uma doença miserável, ninguém dá bola para ela muitas vezes, ou não consegue compreender o quanto isso afeta os familiares. Tenho lutado com uma depressão, tem pelo menos uns 13, quase 14 anos já. Teve o auge, uma cronicidade muito severa, e Deus foi muito gracioso comigo. A igreja do Senhor cuidou de mim. Deus me deu uma rede de apoio nessa época. Quem mais sofreu naturalmente foram os familiares, esposos, filhos, por aí vai. Mas, gente, muito obrigado, porque Deus tem cuidado de mim. Isso que você está proporcionando para mim hoje de manhã é algo que faz parte da minha restauração. É o que nós chamamos no CR de 12º passo. Aquilo que eu recebi de graça, eu dou de graça. E Deus tem sido muito gracioso comigo, Ele tem cuidado de mim. Deus tem me dado uma família muito linda, Deus tem me dado uma igreja muito apaixonante. A Igreja Batista Central de Fortaleza é uma igreja muito show de bola, no sentido de viver o reino de Deus nesse mundo tão louco e tão longe dos propósitos dele, E eu quero agradecer você pelo seguinte: essa questão de falar do amor de Deus é uma das coisas que me empolga, que me alegra, que me faz sair de madrugada da cama. Tem outras coisas, O racha lá na igreja, por exemplo, me faz sair 5 horas da cama, no domingo. Tem um racha que é sagrado lá. A gente fala racha aqui, parece que você vai correr de carro, É a famosa pelada, É o bate-bola do pessoal da igreja. Mas eu acho que é por causa do Armando, que sempre foi delegado, fominha. Viagem me faz sair de madrugada da cama e eu amo estar com a família em algum canto diferente do que dentro de casa, Então, estar aqui hoje de manhã é um privilégio, é um presente. E a Rosvita, minha esposa, e a nossa filha, a Rebeca, também estão num outro culto agora de manhã, lá na Liberdade, comendo pastel, passeando, curtindo. A Rebeca é apaixonada com cultura japonesa e aí a mãe reservou o domingo, O pai ia estar lá hoje, mas o pai decidiu vir para estar com vocês, porque eu já ouvi falar de vocês. Antes eu conhecia vocês de ouvir falar, agora os meus olhos veem vocês. Então, que privilégio, que presente, muito obrigado.
Deixa eu tentar entender aqui, Marcela, como é que funciona esse bicho aqui? É só apertar para que lado? Tá ligado? Ah, maravilha. Ó, esse acróstico aí, ó, foi a Rosvita quem fez. Deu para sacar aí o café? Ontem à noite eu falei com ela, pedi para ela ouvir a mensagem que o Edgar tinha colocado no Zap. Ela falou assim, vamos trabalhar um pouco esse negócio do café, do amor, não sei o que e tal, e botou esse acróstico aí, né? Coisas da minha esposa. O bate-papo que nós vamos ter com vocês hoje, ele vai se dividir em pelo menos 3 momentos bem singulares. O primeiro deles, a palavra propriamente dita, a mensagem agora de manhã, em cima do que foi proposto, do amor. Um segundo momento, eu quero que você conheça um pouquinho da minha história, então vou resumir aí um testemunho meu. E num terceiro momento, o que Deus tem feito, foi o próprio Edgar quem sugeriu isso. Nelson, a gente está vivendo aqui o CR, alguns de vocês já estiveram aqui, o próprio Zé Edson, Armando, acho que Orlando também veio, né? Os passarinhos todos vieram, né? Orlando, Daniel Costa, Daniel Almeida e tal, já estiveram aqui. E aí contar um pouquinho do que Deus tem feito, né, lá em Fortaleza, usando essa ferramenta preciosa, né? Esse ministério maravilhoso que é o Celebrando Restauração. Podemos caminhar assim? Tranquilo? Amém? Eu só preciso da ajuda. Não sei se quem vai ficar com o tempo aí. Eu preciso saber até que horas que eu vou. Agora são 9h50 no meu. Até 10h30. Então eu tenho 40 minutos. Quando tiver faltando aí 10 minutinhos, você me dá um toque. Tá bom? Maravilha. Bora, meu filho. É o de cima. Ah, beleza. Essa é a família Buscapé. Está faltando aí a minha sogra e a cachorrinha lá de casa, a Nick. Faz parte, né? Então, a Rosvita aqui, o Israel Felipe, a nega mais linda do Brasil. Alguém duvida aí? Tem alguém que duvida? A Rebeca Caroline. Essa foi uma viagem que nós fizemos em família, estava um pouco frio. A nega ganhou esse blusão aí, ficou 5 dias com ele. De tanto frio que estava. Bem, vamos lá. Falar sobre amor, naquilo que a palavra de Deus coloca, tem algo assim que eu queria chamar a tua atenção, né? Porque muita gente fala e a gente comenta muito claramente sobre o amor de Deus, e quando se pensa no amor de Deus, se pensa no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, no que Jesus fez na cruz do Calvário. Mas se esquece que Deus é amor desde a fundação do mundo. Deus é amor. Né? Esse texto, vamos ler comigo juntos? Eu acho que dá para ler, está todo ele na tela, né? Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Deus nos deu um presente há alguns anos atrás, Rosvita, eu e o Israel Felipe, não tínhamos a Rebeca ainda, tivemos um sabático. Deus nos levou para Dallas, nos Estados Unidos, ficamos 1 ano e 1 dia, num seminário chamado Cristo para as Nações, o Christ for the Nations Institute. E eu tive um professor, que ele entrava todos os dias na sala de aula, e a primeira coisa que ele fazia é Shema Israel Adonai Eloheinu. E aquilo invadia aquela sala de uma forma tão linda. Ouça, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. Tem um outro texto ainda.
Levítico. De novo, vamos ler juntos? Mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Você sabia que já tinha esse texto no Antigo Testamento, em Levítico? Ou você está se lembrando agora só daquilo que Jesus falou dos 2 mandamentos, onde a lei se resume? Né? Olha só, amarás o teu próximo como a ti mesmo, desde a fundação do mundo. Isso é para mim, é para você, sempre. Né? Amar a Deus em sua unicidade. Amarás o Senhor teu Deus, único Deus, não há outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Eu sou o único Deus. Ouça, ó Israel, o Senhor, o seu Deus, é o único Deus. Ouça, ó Igreja Batista do Horto do Ipê. O Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. Que outros deuses você e eu podemos nessa manhã, de forma muito preciosa, diante dele que sabe todas as coisas, dizer: Deus, o Senhor não tem sido o único, não. Uma vida louca, como é a que você e eu vivemos, de uma cidade grande, são tantas vozes, são tantos contextos, são tantos momentos, são tantas coisas que nos perturbam, que nos cercam. E algumas delas não são ruins. Mas com absoluta certeza, nós acabamos colocando no lugar de Deus. Às vezes a segurança que a gente tanto almeja. Cheguei no Paulo e na Ruth ontem com a Rosvita e a Rebeca, o Israel já foi para casa, já está em Fortaleza. E a gente estava assistindo um Globo Repórter, não sei quanto passou aí, falando sobre algumas cidades que hoje no Brasil você tem a tranquilidade de jogar bola na rua e etc. e tal. Que algumas pessoas estão vivendo em Fortaleza nesses últimos dias, eu não tenho dúvida que não é tão complicado assim colocar a segurança e a paz no lugar de Deus. A gente troca. Uma universidade. Rebeca está fazendo vestibular agora, fez Enem. Né? Quer letras. Quantos de nós não trocamos Deus, não colocamos a nossa profissão e passamos a dividir aquilo que Deus já falou para mim e para você. Deus é único. Como amar a Deus na sua unicidade? Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Também precisamos amar a Deus em toda a sua totalidade. Primeiro foi na sua unicidade, agora na sua totalidade. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. E Jesus ainda acrescentou, quando ele vai falar lá no Novo Testamento, ele diz o quê? E de todo o seu entendimento. Eu acho que era por causa daquele contexto em que ele vivia ali, né? Os gregos, os romanos, o conhecimento daquele povo. Ele disse, ainda tem algo mais que vocês precisam. Ame o Senhor teu Deus, na sua totalidade. Gente, para pensar.
Quando os discípulos perguntam, e Jesus diz, gente, de tudo que vocês estão pensando em termos de lei, vamos ficar só com 2? Dá a impressão que os discípulos assim, graças a Deus, fica decorando esse monte de lei que a gente tem que cumprir, não sei o quê. E aí a gente esquece, vacila, já se encontra pecador e agora, opa, 2, tranquilo, não é não? Aí vem Jesus. Ó, lembra lá do que já foi falado? O Senhor, o seu Deus, é o único Senhor. E como é que você tem que amar Ele? De toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, tudo que você tem, tudo que você é, tudo isso, você tem que demonstrar. Essa é a forma que você precisa demonstrar para as pessoas que você ama a Deus. E por último, na rotina diária, eu não sei quanto a você, mas já estava ficando complicado. E ainda ele detalha onde é que eu tenho que amar e demonstrar que eu amo. Vamos ler? Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E agora faz o que com elas? Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse com elas quando estiver andando pelo caminho. Converse sobre elas, sobre essas palavras. Quando se deitar, quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa e escreva nos batentes das portas da sua casa, nos seus portões. Ou seja, você não vai escapar de jeito nenhum e de nenhum jeito de viver o amor de Deus do jeito que precisa ser vivido, porque em tudo quanto é canto que você for, o que é que você tem que estar fazendo? Transpirando o amor de Deus. Esse perfume que a menina jogou é o que você tem que fazer. Você tem que agora exalar o bom perfume de Cristo. E o interessante é que ele resolveu pegar mais pesado ainda. Ele disse, você vai fazer isso com os teus filhos. Eu sou papai de 2. Um veio do ventre, o outro veio do coração, a Rebeca. 9 anos de diferença. Então eu sou o pai de filho único, porque o Israel foi um e a Rebeca foi outro, já longe completamente. Né? E eles são irmãos, é um barato. Israel foi a babá quase perfeita. Desde o início, participando da adoção, da chegada da irmã, do cuidado com ela. Uma vez eu estava em São Lourenço, rapaz, fazendo um negócio com jovens adultos lá e tal, e a Rebeca bebezinha. Rosvita tinha viajado, morava em Belo Horizonte nessa época. Tinha viajado para Curitiba, estava fazendo uma pós-graduação lá, o pai estava muito enfermo e tal, e eu levei a Rebeca e o Israel para passar o final de semana comigo num retiro. E o Israel ficou cuidando da irmã junto com 3 senhoras lá da igreja que tinham arrumado, 3 pessoas que estavam lá, para ficar no berçário. Elas ficavam no berçário esperando que alguma criança chegasse. Chegou a Rebeca e ficaram lá. Daqui a pouco eu estou pregando o Israel do lado assim. Pai! Pai! Gente, só um minutinho. Vamos dar um break aqui. Eles estão cuidando errado da Rebeca. Bravo. Depois eu vou lá, cara. Tá bom. Aí voltou. Relaxa, bicho. Né? Descansa, estão cuidando da tua irmã. Mas estão cuidando errado. Mas brigam também com o meu irmão. Ficam de pique-pique com o outro. E o quarto deles é um negócio impressionante. Né? Quarto de adolescente. Se identifica, irmã?
Mas pior do que do adolescente é do adulto que ainda está em casa. E que só de entrar já... Aí nessas horas você pensa o que em relação àquilo que eu ensinei no dia a dia? Dá a impressão de que esqueceram de tudo. Bom, como amar a Deus? Olha o que Deus falou para mim e para você. Primeiro, eu sou o único. Depois, você vai me amar com tudo que você tem. E por último, você vai fazer o quê? Em tudo quanto é canto, em tudo quanto é lugar, você vai transpirar o meu amor. Até quando você sair da tua casa, você passa a mão no umbral. Quando você voltar, você passa de novo. Para lembrar do meu amor. Eu demonstrar amor a Deus? Já parou para pensar? Que negócio esquisito. Eu não tenho condição nenhuma de viver isso aqui que Deus quer que eu viva. Então, como é que vai ser? Eu não sei quanto a você. Aí Deus dá a solução. Vamos ler juntos? De novo. Dá um toque na pessoa aí do teu lado. Diz para ela, nós amamos porque Ele nos amou. Mas assim, ó, dois dedinhos. Bem devagar, dá um toque na pessoa do lado. Diz assim, eu te amo, porque Deus me amou primeiro. Você conhece a pessoa que você tocou ou não? Conhece? Tudo bem, se não, pergunta o nome dela, pelo menos. Minha filha, me desculpa, estou tocando você, como é teu nome? Do outro lado agora, dois dedos, do outro lado. Diz para a pessoa, olha, eu te amo. Pensa bem agora. Eu amo você, porque Deus me amou primeiro. Agora essa aqui é séria, presta atenção. Dois dedos. Mas assim, ó, miserável. Pecador. Fala teu nome agora, Nelson. Eu só te amo. Porque eu te conheço. Porque Deus me amou primeiro. Não é verdade, muitas vezes? Como me amar? Como te amar? Que confusão é essa? Vou amar quem me dá um chute na canela? Vou nada, vou dar um murro nele. A irmã se identificou com a canela ali. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nisto consiste o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus. Olha só. Não fui eu, não foi você. Ah, a gente amou a Deus, amou, que Ele então resolveu vir aqui morrer no meu lugar. Nada disso. Mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como pagamento, como propiciação pelos nossos pecados. Essa é uma foto que atrás tem um folder lá, um banner. Escrito, CRENVI, Casa de Recuperação Nova Vida. Essa foto foi tirada com esses dois rapazes. Esses dois rapazes são, o do lado esquerdo lá, o de barba, é o Tiago, e do lado direito ali, do lado do Israel, é o Rafael.
Eu conheci o Rafael, ele estava na barriga da mãe dele. E o Tiago tinha 2 aninhos. Tiago e Rafael são netos do fundador da Casa de Recuperação Nova Vida, onde Jesus me converteu. O ano era 1984. Eu tinha sido preso por conta do uso, abuso e tráfico de drogas. E tinha ficado internado num hospital psiquiátrico depois de 3 tentativas de suicídio. E a minha mãe, não sabendo como resolver essa parada, resolveu então me internar num hospital psiquiátrico. Eu fui para esse hospital psiquiátrico, fiquei internado lá, saí do hospital psiquiátrico, voltei a usar drogas de novo, a coisa só complicou. E aí, nessa condição, pouco tempo depois que ela tinha ido me tirar da cadeia, foi que ela descobriu que tinha uma casa de recuperação de dependentes químicos na minha cidade, em Apucarana, interior do Paraná. E Alva era o nome da cidade, Aliança de Libertação de Vidas de Apucarana e tal, não aceitaram o meu caso. Aí ela descobriu o Molive em Maringá, não aceitaram o meu caso. Descobriu que estava começando uma em Rolândia, chamada Servim, não aceitaram o meu caso. Descobriu uma em Castro, que era ligada à Fazenda da Esperança, estava começando aquele ministério que é de Guaratinguetá. Ela ligou para lá, conversou com eles, não aceitaram o meu caso. Mas por que não? Porque nessa época, quando se falava em esquizofrenia, desenvolvido pela dependência química, por conta do uso, do abuso da dependência química, isso era caso de hospital psiquiátrico, manicômio, gente doida. E as casas de recuperação diziam, não, nosso problema aqui não é com os doidos, nosso problema aqui é com quem usa drogas. Mas eu era um doido que usava drogas. Então, como é que vai ser? Já tinha ficado internado num hospital psiquiátrico e o pessoal dizia, não, o problema dele continua, vai ter que ficar internado lá e tal. E a minha mãe insistiu, e essa comunidade terapêutica aceitou, digamos assim, traz ele aqui, Dona Maria. E a minha mãe então despencou lá de Apucarana e me levou para Curitiba, me deixou lá na casa de recuperação e voltou para casa. 380 quilômetros. Tipo assim, Deus toma conta do meu filho. Bom, comigo já era assim, porque eu vivia rodando esse mundo aí, então ela não dormia por minha causa, né? Ficava me esperando quantas madrugadas. E a maneira como eu cheguei na comunidade terapêutica fez com que, de alguma forma, eu me despertasse para algo que as pessoas falavam. Embora eu, muito mal, não tomando os remédios, porque na casa de recuperação naquela época, psiquiatra era coisa de capeta. E psicólogo era do primo do capeta, entendeu? Então, não tinha esse negócio, né? O remédio vai ficar aqui, não vai tomar nada, e se ficar ruim, a gente dá alguma coisa para ele. Nunca me deram nada, deixaram no escritório. E eu tive dentro da casa alguns surtos muito pesados. Mesmo assim, não deram, não me medicaram. Tem relatos e relatos e relatos, mas uma coisa que me marcava sempre era o seguinte: todo dia vinha alguém na casa de recuperação falar de Jesus. Era o irmão da Assembleia de Deus, o irmão da Quadrangular, o irmão da Presbiteriana, da Metodista, da Batista, sempre tinha alguém. E vinha uma psicóloga da Igreja Batista do Bacaxiri, Dona Cecília. E todos eles, sem exceção, quando falavam de Jesus, do amor de Deus, etc. e tal, no final diziam, vocês eram os doidos da casa de recuperação, né? Vocês também podem ter Jesus na vida de vocês, Jesus pode perdoar os pecados e tal e tal. Entrega a sua vida a Jesus. Eu entreguei minha vida para Jesus umas 40 vezes ou mais. Todo dia que tinha apelo, às vezes eu entregava era 3 vezes, de manhã, de tarde, de noite. Os obreiros da casa de recuperação falavam, Nelson, não precisa entregar mais não, Jesus já sabe. Eu dizia, mas vai que a de ontem não valeu. Não quero nem saber. Eu vou entregar de novo. Quem precisa sou eu, meu filho. Estou lascado.
E se Deus fez isso tudo que fez com vocês, que vocês estão falando aí, pode fazer comigo também. Tinha um camarada que tinha sido preso mais de 60 vezes. Eu fui preso só 2. Tentou não sei quantas vezes suicídio. 11, 12 vezes. Eu fui só 3. Entendeu? Eu olhava para aquilo tudo. O cara ficou internado no hospital psiquiátrico, teve tantas internações, eu só fui uma. Aí dizia, mas se teve chance para esse sujeito, se esse sujeito está aqui hoje, dizendo tudo aquilo que ele viveu e tal, e ele tem aqui a esposa, um casal de filhos agora, tem que ter jeito para mim. Eu não sou tudo isso, não, Deus. Pelo amor de Deus, esse cara é muito pior do que eu. Né? A gente fica comparando as coisas como se Deus tivesse preocupação com isso. E aí aconteceu. No dia 4/4 de 84. Ficou registrado na minha memória, no meu coração. Uma quarta-feira, culto público. Vinha o pessoal da comunidade. E olha que quando abria as portas para vir a turma da comunidade, vinha uma galera barra pesada. Era numa cidade satélite de Curitiba, esgoto a céu aberto. Onde chovia, que ele inundava tudo na casa. Era uma casa de um irmão da igreja Assembleia de Deus, que emprestou essa casa para a casa de recuperação funcionar, lá em Colombo. Então, quando abria a casa na quarta-feira para um culto público, lotava de gente. A comunidade vinha toda e tal, sabia da casa de recuperação. E era sempre um louvor muito gostoso. Naquele dia, eu não lembro o que cantaram, não lembro o que pregaram, não lembro nada. Eu lembro que eu estava no último banco, lá atrás, tendo a convicção de que eu estava nascendo de novo. Meus pecados estavam sendo perdoados. Eu falava, Deus, aquele pecado aí eu senti um alívio. Eu roubei meu avô, aí senti um alívio. Eu quebrei o bar daquele sujeito, vou ter que pagar ele, Senhor. Mas, né? Lembrando dos pecados e Deus deixando aquilo claro para mim e dizendo, você não me deve mais nada. Ó Senhor, é sério? Os meus pecados estão perdoados. Meu Deus. No final do culto, o pastor disse, ei, Nelson, vem cá dar um testemunho. O que é isso, meu filho? Não sabia o que era. Coisa de crente, né? Diz aí o que você ficou sabendo agora, o que aconteceu na tua vida hoje, etc e tal. Eu disse, olha, agora à tarde eu fiquei sabendo que meu avô faleceu. Estava muito quebrantado, era o único, foi a última pessoa que me viu antes de eu ir para a casa de recuperação. Esse meu avô viveu a vida toda esperando morrer, porque ele tinha doença de Chagas. E ele sabia que a qualquer hora ia fazer assim, o coração ia empedrar e ele ia morrer. Ele saiu de Arapongas, na cidade dele, foi em Apucarana. Eu estava dentro do ônibus com a minha mãe, indo para Curitiba, e eu vi o vô Pedro chegando. Mãe, eu vou, pede para o motorista parar. O motorista parou, eu fiquei em pé assim, ó, na escada, ele era alto, italiano bonito. Pedro Basso me deu um beijo, eu tomei a bênção dele, ele falou assim para mim, o vô trouxe para você? Eu tinha sido preso, só com calção de banho, tinha perdido minhas roupas todas, viajando e tal, então estava indo assim, quase sem nada para a casa de recuperação. Meu avô me trouxe uma calça, um par de meias e uma camisa. E disse, se você precisar um dia sair da casa de recuperação, você tem uma roupa para ir. E olhou para mim e disse assim, não saia dessa casa enquanto você não tiver bom. Aí o pastor falou, está aqui o dinheiro, está aqui tua documentação, vai para Arapongas, para o enterro do teu avô, você volta, o avô está garantido. Eu falei, vou não. Hoje de manhã eu li um texto bíblico que dizia o seguinte, deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Não posso fazer nada pelo meu avô. Meu avô está morto. E quero guardar aquela recordação daquele olhar dele, dizendo assim, vai para essa casa de recuperação e não sai de lá enquanto você não tiver. Bom, eu tinha 2 meses de casa, nem isso. Bem, a história é longa. Certo? Fiquei na casa de recuperação durante esse tempo como aluno, depois como estagiário, como monitor, como obreiro, diretor interno da casa. Fui para o seminário nesse tempo. Conheci a Rosvita
Primeiro dia de trabalho dela, primeiro dia de trabalho meu, 7 de janeiro de 1985. Uma alemãzinha subindo na rua assim, ó. E eu no escritório da Casa de Recuperação, 7h30 da manhã, dizendo, meu Deus, que gata. Ai, se chovesse na minha horta, Senhor. Safado. Aí quando chegou no portão, eu disse, quem é você, minha filha? Ela disse, eu sou a nova secretária da Casa de Recuperação, meu nome é Rosvita. E você? Eu falei, eu sou o Jacó, miserável, caba safado, pecador. Deus nos deu os 2 filhos, fomos missionários da Mocidade para Cristo do Brasil durante muitos anos. Moramos em Curitiba um tempo, moramos em Belo Horizonte, e agora já tem 18 anos, vai fazer agora, dia 7 de fevereiro, que nós estamos servindo a Deus lá em Fortaleza, no Ceará. 18 anos, Cidiel. Caramba, velho, nem eu acredito. Nós amamos porque Ele nos amou, e porque Ele nos amou, somos desafiados a quê, gente? Amar o outro. Somos desafiados a amar o outro. É tão interessante isso, porque assim, a maneira como Deus diz para mim e para você, que nós temos condições de dizer que amamos a Ele, é tão simples. Você só pode dizer que você ama a Deus se você ama ao outro, a quem você vê. Né? Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E amar a nós mesmos. Ame o Senhor, ame o seu próximo como a si mesmo. Como é difícil, eu não sei para você, mas um dependente químico, alguém que luta, alguém que está aí batalhando na sua restauração, que muitas vezes vive o que Paulo descreve. Paulo tem um texto muito louco em Romanos, ele fala assim, miserável homem que sou, aquilo que eu quero fazer eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer de jeito nenhum, quando eu vejo já fiz de novo. Esses pecados recorrentes, para você se perdoar, eu estou já vou fazer agora 31 anos de casado. Com a mesma mulher, viu? Glória a Deus. Até o 15º ano de casado era uma loucura essa questão, loucura que eu digo assim, era muito recorrente essa questão do pecado na pornografia comigo. Eu podia fazer amor com a Rosvita, maravilhoso. E de madrugada eu estava na televisão vendo pornografia e me masturbando. E aí, como confessar agora esse pecado? Bom, eu sabia que eu precisava confessar. Aí ela dizia, tá bom, vou te perdoar, seu miserável. Mas vinha sempre aquela coisa assim, de novo? Esse de novo era como é que eu vou agora me perdoar de uma coisa que eu sei que machuca ela, me machuca, machuca Deus e eu continuo fazendo novamente. Eu vou contar bem rapidamente para vocês como que a coisa rolou e o que acontece ainda hoje em relação ao Celebrando Restauração. Quando o CR chegou, eu era líder dos adolescentes na IBC, em Fortaleza. E 3 pessoas pegaram esse material do Celebrando Restauração e começaram a traduzir e a ler. E durante esse tempo pensaram, não, nós vamos ter que viver isso na prática. Essas 3 pessoas eram o Cameron, um médico, o doutor Hélio, e o Luiz Fernando. E eles pensaram o seguinte, nós temos que achar um cobaia. Quem é o cobaia? O Nerso. Se der certo com o Nelson, gente, dá certo com a gente também.
Que nada, cara. Depois de um mês que a gente estava vivendo o material lá em casa, tomando um café toda quinta-feira de manhã, já estava todo mundo percebendo assim, cara, restauração é para todos nós. Restauração é para o crente, para o descrente, para o crente velho, para o crente novo. Restauração é para todos nós. A boa obra que Jesus começou, ele vai completar, mas significa que ele tem muito trabalho na minha vida e na tua vida. Né? E ele vai fazendo isso todos os dias, porque é um dia de cada vez. Né? Então, esses momentos que a gente vive no CR, tanto o Encontrão, como grupos de apoio, como grupo de passos, eles trazem algumas coisas muito preciosas. Quando a gente fala de poder trabalhar e viver as regras do Celebrando Restauração, é uma nova maneira de viver cristianismo, inclusive, viver um cristianismo mais leve, de poder falar abertamente dos seus pecados, das suas loucuras, de ser aceito, sob qualquer condição, você é aceito, porque Jesus te aceita do jeito que você é, e por aí vai. Né? Hoje nós temos 3 núcleos do CR lá em Fortaleza. Na própria IBC, todas as segundas-feiras, onde é a tenda, no campus. No Dendê, que é um bolsão de pobreza, um local muito preocupante, inclusive com várias complicações nesses últimos dias agora. E numa universidade. Deus abriu a porta para a gente fazer o trabalho do Celebrando Restauração dentro de uma universidade. Tem 1 ano só, um trabalho muito interessante que a gente está vivendo ali, uma nova experiência. O CR Cidadania, que é o braço do CR da sociedade, dentro do sistema prisional, né? Sistema socioeducativo, as pessoas que estão em conflito com a lei. Alguns convênios que a gente tem experimentado, locais que a gente está envolvido de alguma forma. Ó. Secretaria da Justiça e Cidadania, tem ali todos os presídios, unidade prisional, são 4 presídios. Os centros socioeducativos, dentro da própria Secretaria de Justiça, um centro de alternativas penais que tem na rádio, a vara de execução penal. Esse negócio interessante. Uma juíza nos descobriu há 7 anos atrás, e ela é quem dá a sentença para a pessoa. Né? Diz o que ela vai fazer na sentença. São alternativas penais, são crimes mais leves, etc. e tal. Então, muitas vezes é prestação de serviço. É limitação de final de semana, etc. e tal. O que ela faz? Ela manda esses caras lá para a igreja e eles passam o final de semana conosco, sábado e domingo. Então é um negócio muito louco você imaginar que a juíza dá a sentença e a sentença do cara é ir para uma igreja ouvir de Jesus. Entendeu? Faz grupo de passo. Gente, a gente tem experiências lindas aqui de conversão de famílias que têm se convertido aqui. E a Superintendência Estadual de Medidas do Socioeducativo, que são os menores infratores, né? Fábrica Escola, comunidades terapêuticas, várias delas, Delegacia da Mulher, Secretaria Especial de Políticas sobre Drogas. Eu sou conselheiro estadual, o Armando já foi. Conselheiro Municipal de Políticas sobre Drogas. Eu sou vice-presidente desse trem aí. Não funciona não, essa porqueira aí. Como pode? Precisaria funcionar, né? E o tal do Conselho da Comunidade. São ambientes que Deus tem nos levado de uma forma muito, eu diria, muito surpreendente. Deixa nesse slide aí que eu quero finalizar com vocês, novamente lendo esse texto. Quando eu digo que, de uma forma muito singular, Deus tem abençoado ali a Igreja Batista Central com o Celebrando Restauração, é porque ninguém tinha a noção, a ideia do que iria acontecer com a comunidade a partir do momento em que nós passamos a viver o programa Celebrando Restauração. E só deu certo, eu digo isso, porque essa coisa estava na veia do pastor. A comunidade sempre exalou o bom perfume de Cristo e nunca teve medo de invadir qualquer espaço que o capeta tenha dito que é dele. Nunca. E aí isso começou a florescer de uma maneira muito especial. Começou muito pequenininho mesmo. Porque o grande problema do Celebrando Restauração são os crentes, gente. Crente dá trabalho demais. E crente encarrapichado dá mais trabalho ainda.
Porque tem muito crente cheio de carrapicho. Aquele que se converte novo, convertido, é uma coisa linda quando ele começa a viver assim. Ei, fale de você mesmo. E ele começa a falar das loucuras dele, das dificuldades dele, fala na primeira pessoa. Olha, eu sinto isso, eu creio isso, eu vejo isso. Não julgue, não dê conselhos. Cada um é responsável. Respeite o tempo do outro. Todo mundo fala. Mas não é isso que a Bíblia diz? Seja tardio para falar. Então, quando um fala, todos respeitam, todos ouvem. Não é maravilhoso? Sigilo e anonimato. Pastor pegou pesado agora, hein? Eu gosto de falar dos outros. Minha avó, por parte de mãe, visitava uma igreja presbiteriana renovada. E quando eu me converti, ela me levou um dia lá. E muito católica, minha madrinha de batismo. Quando ela falou comigo, Roberto, eu quero te levar na igreja aqui de cima, a igreja presbiteriana renovada, vamos com a avó? Eu falei, caramba, minha avó vai se converter, vamos embora. Fui lá, todo feliz da vida e tal. Um culto de oração, quarta-feira à tarde, as irmãs orando e tal. Aí eu voltando para casa com a minha avó, eu digo, avó, por que a senhora gosta desses cultos de oração das irmãs do presbiteriano renovado? Fico sabendo da vida de todo mundo. Eu digo, meu Deus do céu. Até quando as irmãs oram, elas fofocam, não é não? Essa tá uma profecia lá e tal, um negócio meio esquisito. Então, o Celebrando Restauração fez um negócio interessante na Igreja Batista Central. Ele não só despertou em todos nós que viver o reino de Deus é algo leve, gostoso, prazeroso, sabe? A gente celebra todos os dias, porque é um dia de cada vez. Prestar conta um para o outro. Eu sou o padrinho do Paulo. E o Paulo é meu padrinho, numa área. Mas eu tenho padrinho na área da sexualidade, tenho padrinho na área de dependência química, tenho padrinho na área do roubo. Está muito mais tempo limpo do que eu e tal. Como é bom, quando eu estou vivendo uma luta lascada, em qualquer que seja a área, ligar para o meu padrinho e ficar 15 minutos rasgando minha vida para ele. E dizendo, cara, está difícil. Está complicado. E às vezes não muda nada a situação. O que muda é o meu coração diante de Deus, que agora eu consigo entregar para Deus e descansar nele, que ele vai estar cuidando de mim. Então eu quero encerrar esse momento do amor, lendo com vocês mais uma vez esse texto. Lembrando que não é porque você vai fazer qualquer tipo de esforço que você vai conseguir amar a Deus, amar ao próximo e amar a você. Vai ser quando você entregar mais para Deus. Amém? Amém? Entregar. Entregar tua luta, entregar tua dificuldade, entregar quem você é, entregar tua família, entregar teus bens. Deus, é tudo teu. Vou amar você. Vou me dedicar a você, abraçando o meu vizinho. Socorrendo aquele que está precisando ser socorrido. Ligando para aquele que está precisando de um telefonema. Ouvindo aquele que está precisando desabafar. Colocar para fora aquilo que está aí machucando. Vamos ler de novo? Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa
e em seus portões. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar mais uma vez, te bendizer pela tua palavra, Deus, que nós temos toda a liberdade de ler, de proclamar, de cantar, por esse tempo tão especial que o Senhor tem nos dado nessa manhã. Muito obrigado, Senhor. Continue nos dando graça para te amar, compreendendo que a gente só tem condições de te amar porque o Senhor nos amou primeiro. Abençoa, Pai, como já foi orado. Abençoa essa comunidade, abençoa essa igreja, Senhor, cada família aqui representada. Senhor, em nome de Jesus, continue derramando do teu despertar, do teu agir, do teu mover. Aquele que está aí dormindo, Senhor, acorda. Aquele que está muito acelerado, Senhor, diminui aí o ritmo. Aquele que está contrariado, Senhor, faz com que ele possa estar de uma maneira muito singular, compreendendo o teu mover, teu dirigir, o teu porquê. Faz isso, Deus. Já oramos pelas pessoas que estão enfermas, Pai. Quero me lembrar mais uma vez da Vilma. Senhor, faça a tua vontade. Ninguém ama mais ela do que o Senhor. E ninguém sabe o que é o melhor para ela do que o Senhor. Nossa vontade, minha vontade, Senhor, é de ver a Vilma entrando por essa igreja aqui, dando testemunho de que o Senhor a curou. Mas como o próprio esposo falou, a cura não é só isso. Então abençoa o coração do maridão, dos filhos, da família, Senhor. Daqueles que estão sofrendo nessa hora, porque ela está com dor. Jesus, cuida desse domingo, muito gostoso, que vem aí pela frente. Temos agora um momento gostoso de ceia. Relembrar o que o Senhor fez, é tão bom, Pai, celebrar tua vitória na cruz e a convicção de que o Senhor vai voltar. Ó Deus, muito, muito, muito obrigado. Continue derramando da tua graça e do teu amor sobre cada um de nós. É a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém.